complexo. O título é Trabalho e Reforma Agrária, né? Eu comecei embatucando na própria definição desses termos, que não são inequívocos, né? Existem muitas concepções diferentes do que seja reforma agrária, e o próprio termo trabalho, que eu traduzi mais propriamente por emprego, são todos eles termos que têm diversos entendimentos. Então, eu vou tentar, em 20 minutos, dizer, vou ter que resumir porque, de fato, o que eu imaginei dizer aqui, desenvolver o meu argumento, é um pouco mais longo, eu vou tentar resumir. Bem, eu tenho, para começar, o próprio termo reforma agrária é complicado, e eu vou dizer o meu entendimento sobre esse termo, porque ele se relaciona com a questão agrária, e a questão agrária, eu acho que o termo original foi alemão, agrário, Frage, o problema agrário, surgiu no final do século XIX, e tenho também a impressão que principalmente dentro do movimento socialista que crescia naquela época. E o termo questão agrária se referia às particularidades que a luta de classes apresentava no meio rural, dada a presença de um setor ou uma classe que não se encaixava bem no sistema capitalista, que era o campesinato. Então a questão agrária foi encarada como a discussão do papel do campesinato na luta de classes e de como os socialistas deveriam se posicionar diante dessa questão. Esse momento, no final do século XIX, foi de fato uma sobreposição de duas revoluções sociais. Eu vou procurar dizer o que são essas revoluções sociais. Porque em alguns países a revolução burguesa, quer dizer, a implantação do capitalismo, a transição do feudalismo para o capitalismo não tinha se completado ainda. Enquanto que em outros países a transição para o capitalismo estava mais ou menos apenas começando. O caso mais significativo eu acho que é a Rússia, né? Mas, de qualquer maneira, então o que hoje se chama reforma agrária, talvez mais propriamente naquela época se chamaria de revolução agrária. E, de fato, eu me lembro de muitos anos atrás ter visto um argumento de um autor, que eu não me lembro quem poderia ser, que dizia que o termo reforma agrária era uma corrupção reformista da concepção inicial da revolução agrária, do que seria uma revolução agrária. De certa maneira ele tinha razão, porque ele se referia ao fato de que, segundo Marx, a revolução social se caracteriza essencialmente, quer dizer, a revolução social é uma transição entre dois modos de produção. A revolução social se caracteriza essencialmente pela mudança do regime de propriedade. No caso do feudalismo e do capitalismo, são duas sociedades baseadas na propriedade privada, e a transição consiste numa mudança da forma da propriedade privada. Ela deixa de ter a forma feudal e passa a ter a forma capitalista ou burguesa. Ao passo que a transição para o socialismo se caracterizaria, então, pela conversão da propriedade privada em propriedade coletiva ou social. No caso do feudalismo e do capitalismo, a mudança de forma da propriedade consiste ao mesmo tempo na mudança da classe proprietária, né? Deixa de ser a nobreza feudal e passa a ser a classe capitalista. No caso da transição para o socialismo, deixa de ser uma classe parcial da sociedade e passa a ser a sociedade como um todo. Pois bem, então essa é a concepção, de fato, a mudança significativa em termos de propriedade, significativa de conotação histórica, é a transição entre modos de produção, a mudança do regime, da forma da propriedade. A isso se referia originalmente a questão agrária. Como é que se daria na agricultura a transferência da propriedade, no caso do feudalismo para o capitalismo, ou no caso do socialismo, a socialização dos meios de produção.
Bem, no Brasil, o termo reforma agrária hoje significa, o entendimento geral que se tem é que a reforma agrária significa a redistribuição da propriedade de terras inexploradas. E não se trata, então, nesse caso, de fato, nós não estamos diante de, nessa formulação, nós não estamos diante de uma transformação da estrutura social. Não estamos sequer diante de uma proposição de transferência da propriedade das mãos de uma classe para outra ou para a sociedade como um todo. Porque a agricultura hoje se constitui, de fato, não só de terra, mas de terra em meios de produção bastante desenvolvidos. E terra inexplorada, em geral, é terra que não está sendo explorada, porque nas condições tecnológicas vigentes, a exploração delas é antieconômica, e é desacompanhada de meios de produção mesmo dos mais primitivos. Então a gente vê os assentamentos sendo realizados em terras, em geral, não em todos os casos, né? Em terras de qualidade inferior, e onde os assentados não dispõem de uma estrutura de meios de produção adequada e nem são providos disso pela política governamental. Muito bem, então, diante do que é a reforma agrária atualmente, do modo como eu acabei de definir, a minha opinião sobre o emprego e reforma agrária, significando a reforma agrária cria emprego, etc. Eu tenho visto os companheiros do MST, principalmente o João Pedro Stedley, dizendo isso, que a reforma agrária cria empregos. E eu, que tenho muita afinidade com o MST há muitos anos, e para mim o MST é uma inspiração, inclusive, é uma referência pelo fato de ser um movimento que é uma expressão de uma base organizada e não perdeu essa característica nos anos em que existe, ao passo que outras organizações, como a CUT e o PT, mudaram completamente de natureza, né? Se desligaram da base social na qual surgiram. Eu fiquei curioso de ter dado essa afinidade, até mesmo em termos de interpretação, porque eu acho que a reforma agrária, de fato, não cria empregos. Agora é preciso definir o emprego. Então, eu fiquei pensando nisso e eu definiria o emprego do seguinte modo. O emprego é a inserção de um trabalhador na estrutura da divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho é uma economia como a nossa, né, onde cada pessoa não produz aquilo tudo que precisa para viver, pelo contrário, produz alguma coisa para o restante da sociedade e compra o que precisa para viver. Então, existe um trabalho social que é o conjunto das atividades individuais especializadas em cada setor. Então, emprego é a inserção de um trabalhador nessa divisão social do trabalho. Como no capitalismo, antes disso, o que é a inserção na divisão social do trabalho? É o trabalhador estar ligado a um certo conjunto de meios de produção, onde ele produz algo que serve a uma parte das necessidades da sociedade. Agora, onde estão os meios de produção? Os meios de produção são propriedade dos capitalistas. Então, o emprego é estar inserido na divisão social do trabalho dentro de uma unidade de capital. Como os meios de produção são propriedade da classe capitalista, os trabalhadores, por definição, não têm meios de produção, eles não têm como viver a não ser estando empregados por capitalistas. Não estando empregados por capitalistas, eles estão fora da divisão social do trabalho. Estando fora da divisão social do trabalho, não conseguem sobreviver. Vocês vão dizer, bom, mas tem muitas exceções, certo? Na teoria, no entanto, a gente trata da regra geral, a gente não trata das exceções. O que a gente vê é muita gente em situação marginal. Então, os que não estão inseridos na divisão social do trabalho estão em alguma condição de marginalidade. E uma parte dessa marginalidade, entre aspas, é o exército industrial de reserva, que é uma fração, um segmento da classe trabalhadora que necessariamente existe no capitalismo
é gerado pelo próprio processo de acumulação, que eu vou me referir daqui a pouco, e que serve à regulação dos níveis salarial de tal modo que seja possível aos capitalistas maximizarem o seu lucro. Porque o lucro é a diferença entre o valor criado pelo trabalho e o salário que ele recebe. De modo que quanto menor o salário, maior o lucro. Esse quanto menor só tem um limite, que é formado pela necessidade de reprodução do próprio trabalhador. Então, definido assim o emprego, a reforma agrária não cria empregos, cria talvez ocupações. E, na maior parte dos casos, é o meu ponto de vista, ocupações relativamente marginais. E eu acho que nesse ponto eu não devo, provavelmente, divergir do que pensa o João Pedro, imagina, não posso atribuir opinião a ele, ele não está aqui para se defender, coitado, pelo fato de que, tanto quanto eu conheço o MST não se satisfaz com a reforma agrária tal como ela está sendo conduzida hoje. Nesses assentamentos com pouca terra, terra ruim, sem assistência técnica, sem meios de produção adequados. Obviamente que duvido que algum dirigente do MST se satisfaça com isso. A Diolinda que está aqui pode, se for o caso, me desmentir. Então, não há incoincidência. Pois bem, o ponto, já são 12 minutos aí, daqui a pouco acaba o meu tempo. O ponto do qual eu queria chamar a atenção em primeiro lugar, o que determina o nível de emprego na economia capitalista e, consequentemente, o que o determina na agricultura e por que, então, como conclusão, queria dizer por que eu acho que numa reforma agrária não cria emprego, talvez cria ocupações, etc. Pois bem, o que determina o nível de emprego no capitalismo? É o tamanho do capital total instalado em funcionamento. E o capital total é o conjunto dos meios de produção. Isso é uma definição bem óbvia, né? Só pode haver trabalho com meios de produção para se trabalhar com eles. Então, o estoque total de meios de produção em funcionamento determina o nível de emprego. Como o capital se acumula continuamente, pareceria que, à medida que o capital se acumula, o emprego cresce. De fato, é assim, se não fosse o fato de que o capital, os meios de produção, têm uma relação com a força de trabalho que tem uma tendência determinada para evoluir. A relação dos meios de produção para a força de trabalho, a gente pode chamar de composição técnica do capital, como fez o Marx. Então, uma relação entre o conjunto dos meios de produção e a quantidade de trabalhadores que estão funcionando. Por exemplo, na agricultura, né? Se tem um trator com diversos implementos para fazer certas operações, precisa de pelo menos um tratorista e talvez uns 2 auxiliares, não sei lá quantos. Se tem 2 conjuntos desses, precisa de 2 tratoristas e mais 4 auxiliares. Então, à medida que o capital se acumula, os trabalhos se acumulam. A menos que a relação capital-trabalho mude. Essa chamada composição técnica do capital. Essa composição técnica coincide com a produtividade do trabalho. Né? A relação meios de produção para força de trabalho representa a produtividade do trabalho. Pois bem, se a composição técnica do capital aumentar, significa cada trabalhador puder operar uma massa crescente de meios de produção, então o emprego pode até crescer, desde que a relação, a produtividade do trabalho, cresça menos do que o capital total. Eu pensava ter mais tempo, eu explicaria isso um pouco mais rapidamente, mas talvez, se alguém estiver dançando, depois me pergunta, eu posso explicar melhor. Bom, então existe um crescimento da produtividade do trabalho que faz com que o capital vai crescendo, mas absorve menos trabalho do que o crescimento dele. O que dá uma relação do seguinte tipo: se o capital crescer mais do que a produtividade do trabalho, o emprego cresce. Se o capital crescer menos do que a produtividade do trabalho, a produção aumenta, mas o emprego não aumenta, ou aumenta menos do que o aumento da produção. Certo? Pois bem, então depois de alguns passos que eu pretendia explicar, eu iria dizer o seguinte: o que leva ao aumento dessa composição técnica do capital? É o aumento da mecanização da produção. Um trabalhador é capaz de manipular
operar uma quantidade cada vez maior de meios de produção e produzir cada vez mais se ele tiver meios mecânicos mais potentes, máquinas mais potentes, tratores mais potentes na agricultura, máquinas em geral mais potentes, de modo que um trabalhador pode produzir cada vez mais, mesmo sem um emprego adicional. O que é que leva... Bom, regra. A mecanização da produção aumenta continuamente no capitalismo. O aumento da mecanização da produção significa um aumento das escalas de produção das empresas, aumento da produtividade do trabalho, continuamente. Significa que o emprego aumenta menos do que o aumento da produção, podendo inclusive o emprego em termos absolutos diminuir enquanto a produção aumenta. Por que essa é uma tendência inevitável? Pelo seguinte, porque os capitalistas estão continuamente em concorrência uns com os outros. O principal instrumento da concorrência é a redução de custos unitários das mercadorias. O custo unitário é o tempo de trabalho necessário, em média, para produzir uma mercadoria. Se um capitalista quer produzir com custos menores, ele tem que reduzir o trabalho necessário para produzir cada unidade da mercadoria. Como é que ele reduz isso? Dotando os trabalhadores de máquinas cada vez mais potentes, de estruturas mecânicas cada vez mais potentes. Então, um trabalhador que produz, por exemplo, em um dia uma mercadoria, o valor dela corresponde aos, digamos que será 10 horas de trabalho por dia. O valor dela corresponde ao custo de 10 horas. Se introduz uma máquina, o mesmo cara produz 10 unidades em 10 horas, o custo cai de 10 horas por unidade para uma unidade, 1 hora por unidade. Certo? E um trabalhador sozinho, em vez de produzir uma unidade, produz 10. Por que o capitalista individual faz isso? Porque ele está em concorrência com outros. Para poder... ele vende a mercadoria pelo preço que está determinado no setor da produção. Se ele produzir com um custo menor, ele vai vender pelo preço que corresponde ao custo maior de todo mundo, mas vai ter um lucro extra porque ele produz a custo menor. Essa é a lógica. Além disso, ele tem outra necessidade. Todos os capitalistas estão concorrendo, cada um tem que ocupar o maior espaço de mercado possível. Então, cada produto capitalista quer conquistar fatias de mercado dos outros. Com a introdução de novos equipamentos, ele consegue fazer isso. Por quê? Para vender mais, ocupar mercado, ele tem que vender com vantagem em relação aos concorrentes. A vantagem principal é custo menor. Preço menor porque ele tem custo menor. Ele só pode baixar preço para não ter prejuízo se tiver custo menor. Então, com a inovação, ele ao mesmo tempo tem um lucro extra e conquista mercado dos concorrentes. O resultado disso é que aqueles que perdem mercado vão se debilitando e acabam saindo do mercado. O capitalista que venceu a concorrência aumenta a sua escala, domina a maior fatia de mercado. Isso se chama centralização do capital. Isso acontece na indústria, na agricultura, em todos os setores. E isso apresenta um detalhe, parece uma contradição. Para reduzir o custo, para reduzir custos unitários, é preciso aumentar o custo total. O investimento total de um capitalista aumenta quando ele quer produzir a custos unitários menores. Esse exemplo, por exemplo, o cara que produzia uma mercadoria por dia passa a produzir 10, para começar deve ter uma máquina mais potente, provavelmente mais cara. Em segundo lugar, se ele produz uma mercadoria por dia, ele precisa de matéria-prima para uma mercadoria. Se produz 10, ele precisa de 10 vezes mais matéria-prima. Com 10 vezes mais matéria-prima, ele precisa de instalações maiores, armazenagem de matérias-primas e produto final, precisa de transporte, meios de transporte maiores, assim por diante. E isso é uma barreira intransponível para uma grande parte dos pequenos produtores, seja de qual setor da economia for. A mesma coisa acontece na agricultura. Os capitalistas agrícolas estão em concorrência uns com os outros, concorrem através da introdução de inovações mecânicas que reduzem os custos individuais, aumentam as escalas de produção e eliminam do mercado os menores que não conseguem acompanhar as inovações dos concorrentes e resultam menor número de unidades de produção, produzindo cada uma maior volume de mercadorias, e os que por algum motivo não puderam acompanhar esse processo, caem fora. Por que isso é inevitável? Porque os capitalistas estão em concorrência.
Nenhum pode deixar de concorrer. Se deixar, ele está frito, morre antes do que morreria tentando acompanhar os demais. Por que é inevitável isso? Porque a mecanização é o único meio de reduzir custos unitários. E a mecanização elimina força de trabalho. Pois bem, então, em toda a economia capitalista, na agricultura brasileira, por exemplo, a intensificação da mecanização a partir dos anos 70 tem expulsado trabalhadores no atacado. Por quê? Porque a agricultura tem um detalhe. Eu já estou com 20 minutos. A agricultura tem um detalhe que os setores não agrícolas não têm. É o seguinte, que o desemprego, vejam o que eu disse no início, o emprego aumenta com o investimento de capital. Como a produtividade do trabalho aumenta, é possível que não haja desemprego, que o emprego também aumente, mas aumenta menos do que o aumento do capital investido. Isso a gente chama de desemprego relativo, porque é um desemprego em relação à massa de capital investido. Na agricultura, tem um território ocupado, com uma determinada força de trabalho operando esse território, com uma certa base mecânica. Quando a base mecânica aumenta, o território explorado é o mesmo, trabalhadores são dispensados. Então, quando o capitalismo se desenvolve em países com população rural grande, desde que não tenham fronteiras agrícolas disponíveis, como o Brasil teve até pouco tempo atrás, o desenvolvimento dessa concorrência, dessa mecanização na agricultura, expulsa trabalhadores em números absolutos, quer dizer, causa de desemprego não apenas relativo, mas absoluto. Bom, pulando diversas outras coisas, deixa eu só dizer a última coisa que eu pretendia. Por que a reforma agrária não cria emprego? Bom, não cria pela definição que eu dei de emprego. Porque os trabalhadores colocados nesses assentamentos não se inserem, na sua maioria, na divisão social do trabalho. Recebem terras inexploradas, mas não recebem meios de produção, exceto o equipamento rudimentar que eles eventualmente tenham, e em alguns casos o que conseguem através desses créditos miseráveis que os governos, inclusive o atual, proporcionam a eles. Então eles estão, na realidade, excluídos da estrutura, em grande maioria, né? Eu também não posso qualificar tudo que eu estou dizendo, da estrutura da divisão social do trabalho da economia brasileira. E a minha última frase seria a seguinte, mais ou menos retumbante, é que eu considero o MST, a base social do MST, não é nenhuma pequena burguesia agrária em expansão, o que poderia caracterizá-lo como um movimento burguês ou pequeno burguês atrás de uma reforma agrária burguesa. O MST tem como combate social o semiproletariado rural. Sendo um semiproletariado, o caráter da questão agrária na qual o MST se move não é burguês. O caráter dessa reforma agrária, em falta de termo melhor, eu escrevi aqui, a questão agrária proletária, porque ela faz parte da transição do capitalismo para o socialismo. Mesmo que uma grande parte dos próprios membros do MST, etc., não perceba isso claramente. O semiproletariado agrícola é uma parte do que o Marx chamava de camada latente do exército industrial de reserva. Porque é uma camada que progressivamente é expulsa do meio rural e engrossa as fileiras do proletariado urbano. O assentamento desses pequenos agricultores, nas condições em que é feita, desligado de meios de produção competitivos na economia oficial, não deixa de caracterizá-los como parte latente do exército industrial de reserva. Essa é a minha opinião. E essa opinião não é depreciativa, porque nós precisamos da força dos trabalhadores mais explorados, que são a mola da transformação social no capitalismo, na direção de uma mudança do regime de propriedade e não apenas de uma redistribuição de terras inexploradas, em geral de má qualidade. Então essa é a explicação da minha conclusão que eu apresentei desde o início, no sentido de que não entendo o processo de reforma agrária tal como está sendo feito hoje, como uma criação de emprego.
Esse processo de assentamentos é muito mais a figura do impasse entre o movimento dos agricultores sem terra, os trabalhadores sem terra, que quer uma mudança do sistema, mas não consegue passar essa mudança, e o governo representando a classe proprietária brasileira, que não consegue esmagar o movimento. Então é um impasse, não é uma transformação ainda. Espero que ela consiga chegar lá.